Você já tem filhos? Você sonha em ter um filho? Qual é o seu plano em relação à paternidade? Você acha fácil ou difícil criar um filho? Responda aqui no nosso chat, nos comentários. Qual é o grau de dificuldade que você entende que você tem para criar um filho? Pequeno, médio ou grande? Pouco difícil, mais ou menos difícil ou muito difícil educar os filhos nos dias de hoje? Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre criação de filhos? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Ser obediente é justo, é justiça. Aos filhos que assistem esse vídeo agora, esse é um mandamento que ainda tem uma recompensa. Nós estamos no livro de Efésios, capítulo 6. Nesse mandamento você tem uma recompensa. Honra teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. Olha que interessante. Filhos que querem viver muito, querem viver bastante aqui na terra, vida longa aqui na terra, precisam obedecer aos pais. Precisam entender que os pais são uma autoridade sobre eles. Preciso lembrar isso aos pais também. Pais, vocês são autoridade sobre os seus filhos. Você, pai, não chega diante de um juiz que diz, olha, está determinado, essa é a sentença, você vai fazer isso, isso e isso. Você jamais chega diante de um juiz e começa a chorar, chora, e diz, não vou fazer. Você é um mau, você é um bobo. Você faz isso diante de alguma autoridade? Você faz isso diante de uma polícia federal, de uma polícia civil, de um juiz? Isso vai funcionar, pai? O juiz vai dizer, meu filhinho, poxa, que pena, né? Vou deixar você não cumprir essa sentença. Vai para casa, filho. Sabe o que vai acontecer, pai? Depois que se o juiz fizer isso com você, você vai repetir aquilo, porque você não cumpriu a sentença, não cumpriu o castigo que era devido ao seu erro. E não é exatamente assim, pai, que está acontecendo com seu filho, com seus filhos? Eles não estão respeitando a tua autoridade, eles estão fazendo aquilo que desejam, e quando você diz assim, vou te punir, eles choram, eles reclamam, eles gritam, eles te confrontam e dizem, não vou fazer, e fica por isso mesmo. Mas quando ele chegar diante de um juiz, pai, diante de um policial federal, diante de um policial civil, policial militar, isso não vai funcionar. Infelizmente, ele vai apanhar da vida para aprender aquilo que você deveria ensinar. Filhos precisam ser obedientes aos pais que mostram autoridade sobre eles. Pais, nós somos autoridade sobre os nossos filhos. E não podemos abrir mão dessa autoridade. E temos aberto mão dessa autoridade. Olha o que o texto diz. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E aí a gente pensa, né? Não posso frustrar meu filho, não posso provocar a ira dele, então só vou dizer sim para ele. Há quem diga por aí, né, que quando a gente só diz sim e só dá as coisas para os nossos filhos, nós estamos aleijando eles, porque nós não estamos ensinando eles a como fazer as coisas. Vão sempre depender de outras pessoas, vão viver dependentes de nós mesmos. Não é à toa que hoje, muitas vezes, rapazes, moças de 30 a 40 anos, né, mais de 40 anos, ainda moram com os pais, ainda dependem do papai e da mamãe para fazer um miojo.
que é não provocar a ira dos filhos? Não provocar a ira dos filhos é não assumir a paternidade, é não assumir a autoridade da casa, é deixar com que os filhos dominem a casa, porque eles não têm estrutura para isso. E as suas escolhas vão ser escolhas péssimas, escolhas do mal, escolhas que vão prejudicar a própria vida e a própria família. Então, quando você não assume a sua paternidade, você está instaurando um caos dentro da tua casa que vai provocar a ira dos seus filhos. Outra coisa que provoca a ira dos filhos é falar e não fazer. Ou seja, você fala, olha fulano, eu vou fazer isso, ciclano, vou fazer isso, e nunca cumpre. Outra coisa que provoca a ira dos filhos é dizer, fulano, não fume, e você está com cigarro no dedo. Fulano, não faça isso, e você está fazendo aquilo. Seu filho fica revoltado com isso, porque se você pode fazer, por que eu não posso fazer? Muitos pais colocam os seus filhos na porta da igreja e dizem, isso não serve para mim, mas eu quero que sirva para você. Se não serve para você, pai, não vai servir para o seu filho. Se você não pode trilhar com ele esse caminho, muitas vezes não vai adiantar você colocar ele neste caminho. Você é o exemplo, você é o herói dessa criança, desse menino, dessa menina. Você precisa estabelecer regras dentro da sua casa, porque senão vai virar um caos. Não provoqueis a ira. Mas olha só, olha que interessante. Não provocar a ira, mas criai-vos na disciplina e instrução do Senhor. Talvez você não seja evangélico, e você diz, eu não vou criar meu filho na disciplina evangélica porque eu não sou evangélico. Não importa, é só religião. Você tem uma disciplina, você tem uma doutrina, você tem uma regra para seguir. E você vai criar o seu filho diante disso. Eu sou cristão, eu sou pastor. E eu crio meu filho diante da disciplina de Deus, de Jesus, da Bíblia. E outra coisa, diversas religiões que não são evangélicas criam na disciplina bíblica, seguem a disciplina cristã. A Bíblia é a palavra de Deus, independente da religião. E a palavra de Deus nos diz nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não importa a hora que você está vendo esse vídeo, que a gente tem que criar os nossos filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Há de haver disciplina dentro da nossa casa. Ô pai, presta atenção. Presta atenção. O que seus filhos estão vendo na internet, na televisão, com quem que eles estão conversando. Há um número absurdo de pornografia na internet, de aliciadores, de pedófilos, e nós não podemos deixar os nossos filhos serem sugados, tragados por este mal. Mas acima de tudo, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente sempre joga na cara dos nossos filhos, vocês têm que me honrar, vocês têm que me obedecer. Né? A gente, quando chega nesse ponto de falar isso, a gente já perdeu o controle da casa. Olha, se vocês obedecerem, eu vou fazer isso, aquilo, se eu morrer, toda aquela história. Mas a gente vive provocando a ira dos nossos filhos porque a gente fala e não cumpre, porque a gente não impõe disciplina dentro de casa, a gente deixa as crianças dominarem. Criança não pode dominar, gente. Você não pode ceder a uma pirraça, pessoal. Criança não manda quando entra em supermercado. Eu quero isso, eu quero aquilo, não quer. Hoje a gente veio comprar. Eu levo os meus filhos ao mercado comigo, né? A não ser quando a gente tá com pressa, quer fazer alguma coisa. Mas eu levo ao mercado comigo, eu saio de casa avisando, olha, não tenho dinheiro, eu vou comprar isso, isso e isso. Eu tenho 2 filhos gêmeos, Miguel e Daniel. Em breve nesse canal, né, a série Me Tornei Pai de Gêmeos, né, fique ligado aí. E aí, ele chega lá, ele vai fazer a investida dele, ele é criança. Aí ele vem com um potinho de jujuba.
Talvez se eu apertar, eu compro esse potinho de jujuba, né? Não custa nada. Eu digo pra ele assim, eu não disse pra você que nós viemos comprar aqui isso, isso e isso. E o Daniel lá, mesma coisa com ele, pega o biscoito, pega não sei o que, e reclamão e não. Ele volta com aquele potinho de jujuba e diz, dessa vez não colou. Mas cede pra você ver, um potinho de jujuba pode virar um tênis de R$500, pode virar uma dívida de R$5.000 para comprar uma moto para fazer isso, e se não tiver, pode ir para as drogas, N coisas. Filhos, sejam desobedientes aos vossos pais se vocês querem viver bem e bastante. A gente vê assassinatos e mortes de jovens e adolescentes assim, crescentes, porque desobedecem, muitas das vezes, e entram em caminhos que não vivem muito tempo. Vós pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Provocar a ira dos filhos não é dizer não, não é disciplinar. É o contrário disso. É instaurar o caos dentro de casa por falta de disciplina e organização. É falar coisas e não cumprir. É dizer, filho, vai para a esquerda, e ir para a esquerda e quer que o filho vá para a direita. Isso é provocar a ira aos filhos. Pais, assumam a paternidade de vocês. Assumam a autoridade que vocês têm sobre o lar. Não entregue essa autoridade para ninguém. Tem gente que entrega para avô, para tio, para avó. Não, né? Obedece mais o avô do que o pai. Isso é feio. Isso é vergonhoso. Quero que você, nesse dia, retome a autoridade que você tem dentro do seu lar. Não é por qualquer pirraça, choro que você vai ceder. Deus abençoe a tua vida.